Opa, galera, dando continuidade ao nosso curso de Introdução à Programação, vamos ver um pouquinho agora sobre noções sobre base numérica. Nosso sistema, que é o sistema decimal, que é o que a gente costuma usar, que é o que a gente vê na escola, ele utiliza 10 símbolos, né? De 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a gente expressa todos os números que a gente precisa trabalhar com esses símbolos. Mas existem outros sistemas, como, por exemplo, o sistema binário, que é o sistema que o computador usa para trabalhar. Então, nesse sistema só tem 2 símbolos. E qualquer número que a gente escreve no nosso sistema, que é o decimal, a gente pode representar no binário. E a conversão, ela é, de certa forma, simples. A gente tem, por exemplo, se a gente tiver 25, que está na nossa base 10, que é a nossa base decimal, e quiser converter para a base 2, basta a gente dividir sucessivamente por 2. Uma divisão inteira, ou seja, uma divisão que considera resto. Então, a gente vai ter, por exemplo, 25 sobre 2, que vai dar 12, e aí vai dar resto 1. O 12 a gente divide por 2, vai dar 6, e resto 0. O 6 a gente divide por 2, que vai dar 3 e resto 0. O 3 a gente divide por 2, vai dar 1 e resto 0. 1 a gente divide por 2 e vai dar 0 e o resto 1. Então, quando a gente faz uma divisão e aí tem resultado 0, é porque a gente terminou. E aí o que a gente faz? Pega o número, os restos que a gente descobriu, e aí a gente inverte esse número. Por exemplo, a gente descobriu eles na sequência 1, 0, 0, 1, 1. Mas a gente vai querer inverter, então vai ficar 1, 1, 0, 0, 1. E esse aí vai ser a nossa representação do 25 no binário. Para você fazer o contrário, ou seja, transformar do binário para o decimal, aí você vai fazer o seguinte. Você vai começar a contar da direita para a esquerda. Por exemplo, aí a gente tem 1, 0, 0, 0, 1, 1. E a gente vai contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente vai construir essa estrutura aí, esse polinômio, que vai ser 2 elevado a 0, que vai ser o primeiro que a gente contar, 2 elevado a 1, que é o segundo, 2 elevado a 2, que é o terceiro, 2 elevado a 3, que é o quarto, 2 elevado a 4, que é o quinto, e 2 elevado a 5, que vai ser o nosso sexto. E aí a gente vai pegar esses carinhas aí e vai multiplicar. Por exemplo, o 1 que está na posição 1, eu vou multiplicar por 2 elevado a 0. 1 que está na posição 2, eu vou multiplicar por 2 elevado a 1. E eu vou somar isso aí. Isso aí vai me dar o resultado em decimal. Que nesse caso aí vai dar, por exemplo, 1 vezes 2 elevado a 5, que é 32, mais 1 vezes 2 elevado a 1, que é 2, mais 2 elevado a 0. Lembrando sempre que o número elevado a 0 é 1. E aí, então, você soma isso. Aí vai dar 32 mais 2 mais 1. Vai dar 35 na base 10. E quando os números não são inteiros? Aí o que você faz? A parte da esquerda, ou seja, a parte que fica antes da vírgula, é igual. Mas a parte que fica depois da vírgula é um pouquinho diferente. Para o caso de decimal para binário, o que você vai fazer? Você vai começar a multiplicar por 2 e não dividir. Certo? Então, você vai fazer, por exemplo, aí você tem 8,7. O 8 é trivial. Você faz 8 dividido por 2 vai dar 4, resto 0. 4 dividido por 2 vai dar 2, resto 0. 2 dividido por 2 vai dar 1, resto 0. E aí você tem, vai ser o quê? 1, 0, 0, 0. Essa é a parte antes da vírgula. Agora, e a parte depois da vírgula? Aí você vai separar, eu separei ali o 0,7 do 8,7 e começar a multiplicar por 2. Aí fez 2 vezes 0,7, 1,4. Deu 1, alguma coisa? Separa o 1
e aí você pega a parte que está à direita da vírgula e multiplica de novo. Então vai ser 2 vezes 0,4, que vai ser 0,8. Como foi 0, você separa o 0, aí você pega o 0,8 e multiplica por 2, vai dar 1,6. Como foi 1 ponto alguma coisa, separa o 1 e pega a parte da direita, vai dar 2 vezes 0,6, que vai ser igual a 1,2. Então aí você separa o 1. Então a gente viu aí que vai ser aproximadamente 0,1011. Então isso aí vai ser a minha representação do 8,7 em binário. Aí, beleza. Vamos ver agora como é que a gente faz o contrário do binário para a gente transformar no decimal. Aí a gente tinha visto que a gente ia começar a contar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E só que depois da vírgula, a gente vai fazer menos 1, menos 2, menos 3, certo? Menos 4 e assim por diante. Então, antes da vírgula, eu vou contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. E quando for depois da vírgula, aí eu vou contar menos 1, menos 2, menos 3, da esquerda para a direita. E aí vai ser bastante similar. Você vai fazer 1 vezes 2 elevado a menos 1 para o primeiro que tiver depois da vírgula. 1 vezes 2 elevado a menos 2 para o segundo que tiver depois da vírgula. 1 vezes 2 a menos 3 para o terceiro que tiver depois da vírgula. 1 vezes 2 a menos 4 para o quarto que tiver depois da vírgula. Então, depois você soma isso, da mesma forma como faz para quem está antes da vírgula. Isso aí vai dar o resultado do número em decimal. Como é nesse caso aí, ele está fazendo a conversão do número, e aí você vai, depois da vírgula, fazer o seguinte. Você vai somar 1/2, mais 1/8, mais 1 sobre 16. Isso aí vai dar a sua parte fracionária, enquanto a parte inteira, que ele seria o seguinte, seria 0 vezes 1, 0 vezes 2 elevado a 0, que é 1, 0 vezes 2 elevado a 1, que é 2, 0 vezes 2 elevado a 2, que é 4, e 0 vezes 2 elevado a 3, que é 8. Como os três primeiros foram 0, a gente só vai considerar essa parte, que é 1 vezes 2 elevado a 3, que é igual a 8, certo? Agora eu vou fazer um exemplo no papel, porque às vezes eu falando assim, talvez não fique tão claro. Galera, para ficar mais tranquilo que está no slide, eu vou fazer esse vídeo explicando, aqui fazendo as contas na mão. Ó, o primeiro exemplo que a gente vai ver é transformar 0,01 na base 2 para a base 10. Então a gente viu que a gente faz assim: dividir, e aí a gente faz 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e 2 elevado a 5. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16 e 2 elevado a 5 é 32, certo? Então a gente basta multiplicar esse número por esse de baixo aqui e a gente soma. Como onde vai ser 0 vezes 4, a gente desconsidera e soma o resto. Aí vai ser 1 mais 2, 3, mais 8, 11, mais 16, 27, mais 32, 59. Então a gente tem 59, e agora a gente vai ver depois aqui que vai ser o quê? 2 elevado a menos 1 e aqui 2 a menos 2. Como aqui vai ser 0 vezes 2 elevado a menos 1, aqui não importa. Então a gente só vai ter 1 vezes 2 elevado a menos 2, que é igual a
1 sobre 4, que é 0,25. Então eu somo 59 mais 0,25 e tenho 59,25. É a primeira resposta, certo? 59,25. Certo. Se eu quisesse conferir, basta você fazer o contrário, né? Converte da base 10 para a base 2. Beleza, gente. Aí agora vamos lá. 35 na base 10 para a base 2. Então, vou fazer 35 dividido por 2, certo? Então, aqui eu vou fazer a divisão por extenso. Não vou fazer o modo simplificado não, para ficar bem claro para todo mundo, certo? Aí 1 vezes 2, 2. Aí vai dar 3 menos 2, vai ser 1 e 5. Aí beleza. Aí aqui eu vou fazer 2 vezes 7, 14. E aqui resta 1, certo? Aí agora eu vou fazer o 17 dividido por 2. Então eu vou fazer 2 vezes 8, que vai dar o 16. E aí resto 1, certo? E agora eu vou fazer 8 sobre 2, que vai dar 4. Isso, e aqui então vai ser 8 menos 8, que vai dar resto 0. Depois eu vou fazer 4 dividido por 2, que vai ser 2. 2 vezes 2, 4. Então 4 menos 4, 0. Resto 0. Depois eu vou fazer 2 dividido por 2, certo? Que vai ser 1. Então 2 menos 2, 0. Então resto 0. Aí o que acontece? Eu já poderia considerar aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Mas para ter um padrão para finalizar, você sempre vai considerar assim. Quando eu fizer a última divisão e ela resultar em 0, então é porque terminou. Então o que isso significa? Então eu vou fazer 1 dividido por 2. Então, quando eu fizer isso aqui é porque terminou, porque vai dar resultado 0 e o resto 1. Então, todos esses que eu circulei, que são os restos, eu vou fazer na ordem contrária. Então, vai dar 1, 0, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Certo? Na base 2. Então, esse cara aqui, que vai ser o 35. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ok? Se você quiser conferir, muito simples, você faz a operação contrária. Então aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e 2 elevado a 5. Então vai dar o quê? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Onde é 0, você desconsidera e soma o resto. 1 mais 2, 3, mais 32, 35. Então aqui eu já vi que realmente isso aqui é a representação em binário do 35. Tá ok? E para fechar, vamos fazer mais um. 7,75 na base 10 e eu quero saber quanto é que está na base 2. Então primeiro eu começo fazendo 7 dividido por 2, aí vai dar 3 vezes 2 dá 6, então 7 menos 6 dá 1. Agora eu vou fazer 3 dividido por 2, certo? Aí vai dar 1 vezes 2, 2. 3 menos 2 dá 1. Aqui vai dar 1 dividido por 2, o que significa que o resultado vai ser 0, então porque o que acontece, a gente finalizou, e o resto vai ser 1. Então, aí vamos lá, porque vai dar 1 menos 0, certo? Aqui? Aí vamos lá, 1, 1, 1. Então a gente tem 1, 1, 1, desse lado esquerdo da vírgula. Agora vamos trabalhar o 75.
Aí a gente já viu, deixa eu só abrir um quadradinho aqui pra gente não confundir com o resto. Aí a gente já viu que a gente faz o seguinte, 0,75 e vezes 2. Em vez de dividir, a gente multiplica. Então, 0,75 vezes 2 é 1,5. É isso mesmo. Aí então, aqui eu vou separar 1. Aí eu vou fazer 0,5 vezes 2. Certo? Isso vai dar 1,0. Como deu 0 aqui, significa que ia dar 0, 0. Então aqui acabou. Eu separo 1 e terminou. Se ele tivesse dado outra coisa aqui, aí, por exemplo, 1,1, aí eu prosseguia. Mas quando eu encontrar o 0 é porque aí terminou. E aí eu encontrei isso aqui. 1,1. E aí, como é que a gente confere se isso está correto? Lembra? Faz o tracejado aqui. E bota aqui. O primeiro é esse, então vai ser 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Aqui vai ser 2 elevado a menos 1. E aqui 2 elevado a menos 2. Então isso aqui é 1 meio. Isso é 1 quarto. Isso aqui é 1. Esse aqui é 2 e esse aqui é 4. Se você somar tudo isso, o que você vai ter? Você vai ter 7 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. Ou seja, meio mais 0,25. Então vai dar 0,75. Então dá 7,75. Então eu vou ter 111,11. Lembrando que isso aqui é só uma observação. Isso na base 10, certo? Então, e esse aqui na base 2. Então vamos lá. Aqui vai ser 111,11. Beleza, espero que isso tenha esclarecido lá o que está no slide. Muito obrigado. E uma curiosidade é que um número que tem representação exata em decimal, ele pode não ter representação exata em outra base. Ou seja, por exemplo, no binário ou em outra base. Porque não existe apenas a base do binário e a base do decimal. Existem várias outras bases, como por exemplo a base hexadecimal, que a gente vai ver daqui a pouco. E também a base octal. Existem infinitas bases. Você pode representar seus números com diferentes conjuntos de símbolos. Mas beleza. Aqui tem alguns exercícios que vocês podem fazer. Aí eu vou dar uma dica aqui, ó. Vocês podem usar a calculadora para ajudar vocês. A calculadora, normalmente quando a gente abre, ela vem no modo básico, certo? Aí, tanto no Windows quanto no Linux, tem essa calculadora do programador. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar seu número, por exemplo, ali tem 767 na base 10. Aí você vai pegar aqui, você faz assim, igual, aí ele vai ficar o número aqui em negrito. Aí você bota em hexadecimal, que é a base que a gente vai ver daqui a pouco. Mas você pode botar em binário, que isso aqui seria a resposta daqui. Mas faça na mão para você poder entender como é o processo. Mas normalmente, quando você for trabalhar com isso, você vai querer utilizar a calculadora. Por exemplo, a gente pode pegar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, vírgula 001, certo? Aí a gente lembra, aperta o igual e bota aqui em decimal. Pronto, e essa aqui vai ser 69,125 em decimal. Beleza? Isso aqui já dá uma ajudada. E aqui, vamos lá. A base hexadecimal. O que é a base hexadecimal? Ela utiliza 16 símbolos. Mas aí você pode dizer, mas até onde eu sei, só tem o 9. E depois do 9 seria 10, 11, 12. Só que isso aí, gente, é a base decimal, que é a base que a gente usa. Então, vocês têm que abstrair isso aí e ver que no hexadecimal ele vai ter mais símbolos. Então, esses símbolos, depois do 9, a gente vai representar por A, B, C, D, E e F. E a conversão de binário para hexadecimal, ela é muito simples. Porque se você for ver, se você pegar o binário de 4 em 4 dígitos, ele vai se transformar em hexa. Ó, o 0 seria 0000.
E o F seria 1, 1, 1, 1. Então, para qualquer conjunto de quatro números em binário, você pode transformar ele em um caractere de hexadecimal. Então, por exemplo, quando você fala da posição de memória 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, os números em binário sempre são muito extensos assim. Então, é ruim de você lembrar isso, trabalhar com isso. Então, é mais fácil você abreviar por 0F. Porque, como você pode ver, o 0 vai ser o 0000 e o F vai ser 1111. Então, aí se você abrir um arquivo, aí você pode olhar assim, e aí vai ter esse formato esquisito. Isso é como os dados são gravados lá no seu HD, por exemplo. Aí você tem lá escrito 4E, 54, 46, 53. Aí essa ferramenta aqui está mostrando que isso significa NTFS. Aí você pode se perguntar assim, certo, e como ele sabe isso? É só você pensar da codificação. Lembra o que a gente viu da tabela ESC? Então, se você tiver, por exemplo, 4E, se você for aqui, você vai ver que na tabela ESC, 4E em hexa é a letra N. Se você for em 54, você vai ver que 54 em hexa, vamos ver aqui, 54 é o T. Se você vir aqui e ver 46, aí você vai procurar aqui no hexa, certo? A gente vem aqui 46, F. E se a gente vier 53, aí o que a gente vai encontrar? A gente vai vir aqui, tananã, S. Então a gente, por exemplo, sabe que aqui está escrito NTFS, certo? Aqui todos esses caras aqui que estão 0 vão ser considerado nulo, então ele não importa. Enfim, aí você pode fazer o mapeamento para descobrir o que aquilo está escrito. Então é assim que o computador trabalha. Normalmente, quando você vai verificar, você não vai ver binário, e sim hexa. Mas, como a gente viu, é trivial passar de um para o outro. Se a gente pegar, por exemplo, o N, como é que vai ser o N em binário? Né? O 4 é. É só a gente vir aqui, pegar o 4, aí vai ser 0, 1, 0, 0, certo? E o E vai ser 1, 1, 1, 0. Então, você vê como é fácil você converter de hexadecimal para binário. Só para não restar dúvida, eu vou mostrar na calculadora. Então, se você tiver qualquer agrupamento aqui em binário, por exemplo, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, certo? Você tiver esse cara aqui e você quiser converter ele, certo? Para hexa, eita, peraí, que eu tinha que ter colocado como binário aqui. Você coloca aqui em binário e aí vai colocar o número 1, 1, 0, 1. Aqui vai ser 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Pronto, se você tiver isso aqui e aí você quiser transformar em hexa, aí ele vai sempre agrupar de 4 em 4, certo? Beleza? Da mesma forma, você pode converter para qualquer outra base aqui. Vamos ver como é que fica em octal, em decimal, em binário. E se eu tiver aqui qualquer caractere, vamos ver aqui, o U, que ele é em decimal, ele é 85. Certo? Então, aqui decimal, aí 85. Aí eu quero saber quanto é que ele é em hexa. Aí ele vai estar aqui, 55 em hexa. Se eu vier aqui, vamos ver se ele realmente está correto. Aqui, ó, tá vendo? 55 em hexa. Tranquilo? Beleza. E aqui uma curiosidade, que é a base octal. Aí, em vez de agrupar de 4 em 4, eu agrupo de 3 em 3. Certo?
Aí pronto. E a base octal, ela é bem interessante, do ponto de vista de que ela utiliza menos símbolos que a base decimal, que no caso ele utiliza os símbolos de 0 a 7, certo? Beleza? E aí às vezes você vai ver isso utilizado. É mais comum você ver o hexadecimal, mas às vezes existe. Por exemplo, nessa tabela ESC mesmo, ele dá uma representação nesse sistema, certo? Aqui ele tem tanto em decimal, quanto em hexadecimal, quanto em octal. Tranquilo? Beleza, agora tem alguns exercícios aí que é para vocês fazerem conversão de base. É bastante interessante. Use sempre a calculadora para vocês verificarem, né? E aqui vocês também para efetuar algumas operações. Por exemplo, a gente tem aqui 2, 3, 5, 1 na base 10 menos 17,63 na base 8. Aí como é que você faria isso, certo? A primeira coisa seria colocar os dois na mesma base. Então a gente pode vir aqui, vamos converter o 17,63, certo? Aqui você tem que botar que está em octa, certo? E aí eu vou ver quanto é que é isso em decimal. Ele é esse aqui em decimal. Então aí depois é só você somar o 2, 3, 5, 1. E esse é o resultado. Beleza? Então quando você fizer operações entre bases diferentes, você tem que deixar eles na mesma base e depois efetuar a operação. Tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula.